Felipe, essa é a aula de Ciências da unidade 6, tema 3, e acompanhem comigo em seu livro Transformações dos Materiais. As transformações químicas e físicas e as propriedades e os estados físicos dos materiais são conceitos importantíssimos para que possamos entender e integrar conhecimentos que nós já estudamos e vamos ainda estudar, como por exemplo a questão da contaminação ambiental, os componentes químicos e físicos de um ecossistema, o papel nas cadeias alimentares, a ação humana nos ecossistemas são conceitos que dependem desse estudo das transformações físicas e químicas. Então, é importante que você esteja atento a essa aula para que saiba diferenciar o processo de transformação física de um processo de transformação química. Os materiais podem apresentar diferentes composições. Isso influenciar nas características, nas propriedades. Dependendo da composição desse material, o processo de transformação física ou química pode ser influenciado. Porque alguns processos de transformações podem acontecer modificando completamente a composição daquele material. E outros processos conseguem voltar à posição original daquele material. Ele tinha uma característica e se transformou em outra, e não retorna. É um processo de transformação. Agora, quando esse material se transforma em outra estrutura, em outra substância, já é um outro processo de transformação que nós vamos diferenciar agora. Então vamos começar pelas transformações físicas do material ou transformações físicas da matéria. Numa definição que o próprio livro já traz, ele fala que são aquelas que modificam o material sem alterar sua composição. Então, numa transformação física, nós teremos uma transformação do material, mas a composição química dele não se altera. Vamos lembrar então o que são os materiais que nós já conhecemos. Eu posso falar de uma cadeira, de uma pedra, de um plástico, isso são materiais, matéria. Digamos que por algum motivo você tem um pedaço de papel, e esse papel você pica esse papel em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços eles não sofreram grandes alterações químicas. Ele alterou a transformação da massa desse material. Agora você tinha um pedaço de papel que tinha uma massa específica. Agora ela já não tem a mesma massa, mas a composição química desse papel continua. Ele continua sendo papel, mesmo que você tenha picado em pequenos pedaços. É uma transformação física. Um âmbito mais difícil, mais complicado, vamos pensar aqui na evaporação. Vamos pensar na água e no processo chamado evaporação que nós já estudamos. É um processo de transformação física ou transformação química? Transformação física, você não tem modificação da estrutura química. Então, quando você tem a evaporação, a água deixa de ser água, a estrutura química da água modifica-se. Vamos pensar na estrutura química, que você também conhece com certeza, que é o H2O. O H2O, essa estrutura química, ela é diferente na água e no gás? Obviamente que não. É a mesma estrutura química. Só que houve uma separação dessas moléculas, dessa estrutura química, pelo aquecimento, distanciamento, e ela ficou mais leve, por isso ela passou para o estado de vapor. Então, não deixou de ser água, mesmo no estado de vapor. Quando ela passa por um processo de solidificação, ou seja, está congelada, deixou de ser água, a molécula continua sendo a mesma, H2O. O que modifica é a aproximação dessas estruturas químicas, pela mudança de temperatura. Consequentemente, nós teremos o estado sólido da água. Então, as transformações físicas da água, elas acontecem sem modificações. E nós já conhecemos quais são as transformações físicas. É importante no processo de transformação física diferenciarmos de transformações reversíveis de transformações irreversíveis.
Essas transformações físicas reversíveis, o próprio nome já esclarece que há uma transformação, uma modificação para o estado, uma posição anterior. O material que sofreu uma determinada transformação, ele retorna ao estado de origem. O que acontece, por exemplo, na transformação física da água que nós já estudamos. A água ela passa do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso. São transformações que podem ser revertidas, ou seja, o retorno ao estado posterior pode acontecer. Um outro exemplo de mudança de estado físico reversível é a dilatação térmica. Quem tem portão de ferro em casa sabe desse processo com mais clareza. Você sai de casa de manhã e o portão ele está normal. E quando você volta durante um dia ensolarado, o portão está difícil de ser aberto, você não consegue abrir esse portão. Isso acontece por quê? O sol aquece o metal e o metal dilata. Nós chamamos isso de dilatação térmica. Isso acontece na maioria dos materiais e é importante conhecer. A engenharia estuda isso com muita propriedade porque é importantíssimo, se você for construir uma ponte ou um prédio, saber que os metais dilatam e isso pode prejudicar a construção. Quem, quem já andou em trilho de trem sabe que existem naquela barra de ferro, que é o trilho, pontos de separação, nós chamamos de pontos de dilatação térmica. Ela não é uma barra contínua, ela é uma barra que tem pontos de separação. Isso é importante porque durante o dia o sol bate, aquece aquela barra de ferro. Se não houvesse aquela separação, aquele metal se retorceria, ocasionar acidentes com alguns trens. Então é importante saber que os metais se dilatam e se distanciam. A dilatação acontece quando as partículas químicas do metal ou de outro material se distanciam uma das outras. Nós chamamos isso de dilatação. Bom, processos irreversíveis são aqueles que não retornam ao estado de origem. Fragmentação é um processo, claro, quando, por exemplo, você tem um prato, esse prato cai no chão e ele parte-se em muitos pedaços. Esse processo é um processo irreversível, uma transformação física irreversível. O próprio livro ele sugere essa imagem de um azulejo sendo colocado com essas separações. Se os azulejos ficarem muito próximos, colados uns aos outros, a tendência de quebrar é muito grande, porque ele também aquece durante o dia e sofre, as partículas do azulejo aquecem durante o dia e também pode sofrer dilatação térmica. Com isso, quebrar os azulejos. Por isso existem essas divisões, essas separações nos azulejos. As transformações químicas, elas são aquelas que alteram a composição química do material, né, a propriedade básica daquela substância, e produz um novo material, transforma em uma outra estrutura química. Bom, as transformações elas podem modificar cheiro, sabor, cor e liberar gases também dentro do processo de transformação química. Se você, por exemplo, lembrar da fotossíntese, é um processo de transformação química. Nós utilizamos a água do solo, utilizamos o gás carbônico da atmosfera, o CO2, e a planta ela utiliza isso com a radiação solar, fazendo uma transformação química nesses componentes e transformando isso em outras coisas, em outros produtos, como o oxigênio e a glicose, que é um açúcar. Então, a partir de umas determinadas substâncias, foram transformadas em outras. Isso é uma transformação química. Um exemplo mais claro até poderia ser quando você faz um bolo. Você mistura determinadas substâncias, né, a farinha, o fermento, e quando você mistura aquilo ali, você vai ter uma percepção de um outro material, né, uma outra substância. Não são mais os mesmos componentes que você utilizou inicialmente. Eles se transformaram em outra coisa, em outro material. E essa modificação nós caracterizamos e chamamos isso de evidência da transformação. Uma barra de ferro enferrujada,
Como é que você vai definir que aquela barra de ferro está enferrujada? A partir da evidência que é a própria ferrugem. A decomposição é um processo, claro, da transformação química sofrido pelos materiais, que pode acontecer em materiais orgânicos, onde micro-organismos ou determinados seres vivos se apropriam de outra matéria ou de outra substância e se nutre das substâncias produzidas por aquele próprio material, ocasionando transformações químicas. Pode modificar o cheiro daquele material, como por exemplo uma laranja que estragou. Nós dizemos que estragou, mas na verdade o que aconteceu foi uma transformação química, fungos se apropriando daquele material da própria laranja, dos componentes químicos da laranja e se nutrindo daquele material. Isso provoca modificação química interna, levando à modificação do cheiro e a própria estrutura, as células da laranja também morrem quando esse tipo de processo acontece. Então, as transformações químicas e físicas na natureza, elas também mostram evidências claras de suas transformações. As transformações físicas e químicas no lixo também são muito claras, principalmente uma sociedade consumista como a nossa, que mantém o hábito de comprar, às vezes sem necessidade. Isso leva a um aumento da produção do lixo e, consequentemente, os resultados eles são devastadores quando o lixo não é jogado adequadamente em aterros sanitários, mas sim lixão. Existe diferença entre um aterro sanitário, onde tem uma estrutura de tratamento daquele lixo, e um lixão, onde simplesmente o lixo ele é despejado sem nenhum cuidado. Aquele lixo ele pode produzir o chorume, que é a decomposição daquelas matérias orgânicas ou de outras substâncias químicas que estejam presentes no lixo, às vezes é remédio, pilhas, lâmpadas fluorescentes, que liberam materiais que contaminam o solo. Então, o cuidado com o nosso lixo também ele é importante. Tendo lugar adequado para o despejo e o cuidado desse lixo, o chorume ele pode ser tratado e evitar assim que ele vá aos nossos mananciais, às nossas águas subterrâneas. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.